Existe um ponto no planeta onde uma parte significativa da economia mundial passa todos os dias. Um espaço tão pequeno no mapa que quase pode passar despercebido, mas onde circula cerca de 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo. Esse lugar chama-se Estreito de Hormuz. E compreender este estreito é perceber como funciona uma parte essencial da economia global. O Estreito de Hormuz localiza-se no Médio Oriente. Liga o Golfo Pérsico ao Oceano Aberto. De um lado está o Irão, do outro, Omã e os Emirados Árabes Unidos. Mas o mais importante não é apenas a sua localização, é o que passa por ali. Todos os dias, dezenas de navios atravessam esta passagem, transportam milhões de barris de petróleo e grandes quantidades de gás natural. No total, cerca de 20% da energia petrolífera mundial passa por este único ponto. E isso significa que uma parte do mundo moderno depende diretamente deste estreito. Mas essa dependência não é igual para todos. Para os países da região, é absoluta. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Catar, todos produzem energia e todos precisam deste estreito para a vender, porque produzir não chega, é preciso exportar, e para exportar é preciso uma rota, e essa rota passa inevitavelmente por aqui. É por isso que o Estreito de Hormuz funciona como um verdadeiro motor econômico. Enquanto o petróleo circula, o dinheiro entra, e esse dinheiro sustenta economias inteiras, financia cidades modernas, projetos gigantes, infraestruturas e até o nível de vida das populações. Mas há um detalhe fundamental: essa dependência cria fragilidade. Porque quando tudo depende de um único ponto, qualquer risco torna-se enorme. E é exatamente isso que acontece. Sempre que existe tensão nesta região, os preços da energia sobem, os mercados reagem, e o impacto espalha-se rapidamente. Mas não é apenas uma questão de falta de petróleo. É uma questão de confiança, porque os mercados não esperam que algo aconteça, reagem ao risco. E quando existe risco, os preços sobem, mesmo que o petróleo continue a passar. O simples medo de que possa parar já é suficiente. E esse efeito chega a todo o lado, desde o combustível até aos produtos mais básicos, desde grandes indústrias até ao dia a dia das pessoas. Tudo pode ser afetado, tudo pode mudar, por causa de um único ponto no mapa, um ponto pequeno, mas com consequências globais. E é isso que transforma o Estreito de Hormuz num dos lugares mais importantes do planeta. Mas a importância do Estreito de Hormuz não se limita à economia. Existe também uma dimensão estratégica que explica por que este lugar está constantemente sob atenção. De um lado está o Irão, um país que controla parte desta passagem e que sabe exatamente o valor que isso representa. Do outro lado estão países que dependem desta rota para exportar a sua riqueza. E mais além estão as grandes economias do mundo: China, Índia, Japão, Europa. Todos dependem desta energia. E todos acompanham de perto o que acontece aqui. Porque se este ponto falha, o impacto não é local, é global. E é por isso que existe presença militar na região. É por isso que existem alianças. E é por isso que qualquer incidente, por pequeno que seja, ganha importância imediata. Mas existe também outro lado desta realidade. Os próprios países da região não querem instabilidade, porque dependem deste fluxo para manter as suas economias. Quanto mais exportam, mais dinheiro entra. E quanto mais dinheiro entra, maior é a estabilidade.
É um ciclo contínuo: produção, transporte, venda, receita, e tudo passa por este estreito. Por isso existe um equilíbrio frágil, mas necessário, porque todos sabem o que está em jogo. Se o fluxo abranda, os mercados reagem. Se o fluxo é ameaçado, os preços sobem. E se o fluxo para, o impacto é imediato. Empresas enfrentam custos mais elevados. Economias entram sob pressão e o custo de vida aumenta. Tudo isto acontece rapidamente. No fundo, o Estreito de Hormuz funciona como uma válvula, uma passagem estreita, por onde circula uma parte essencial da economia mundial. E enquanto essa passagem continua aberta, o sistema mantém-se, mas basta que seja ameaçada para o mundo inteiro sentir. E é por isso que este lugar continua a ser observado com tanta atenção. Porque não se trata apenas de geografia. Trata-se de dependência, trata-se de poder e, acima de tudo, trata-se de equilíbrio. Um equilíbrio delicado, que não existe apenas entre países, mas também na vida de quem vive nesta região, porque por trás das decisões políticas existem pessoas que vivem no Irão, pessoas que vivem nos países vizinhos e que sentem diretamente o impacto destas tensões. Quando a pressão aumenta, não são apenas os mercados que reagem, são também as economias locais. Os preços sobem, as oportunidades diminuem e a incerteza passa a fazer parte do dia a dia. Para muitos, o Estreito de Hormuz não é apenas uma rota estratégica, é parte da sua realidade, do seu trabalho, do seu sustento e, em muitos casos, da sua preocupação constante. Porque quando o mundo olha para este ponto como um jogo de poder, quem vive ali sente as consequências de forma real. Ao mesmo tempo, a tensão entre países continua. Os Estados Unidos, Israel e o Irão. Movimentos, decisões e posições que mantêm a região em alerta, nem sempre visível, nem sempre direto, mas sempre presente e sempre com potencial para escalar. E é isso que torna este equilíbrio tão frágil, porque basta um momento, uma decisão ou um incidente para que tudo mude e para que o impacto deixe de ser apenas econômico e passe a ser ainda mais profundo. No final, tudo volta ao mesmo ponto: a necessidade de manter este equilíbrio, porque enquanto ele existe, o sistema continua. Mas quando falha, o mundo inteiro sente. Se chegou até aqui e este tema fez sentido para si, aproveite para deixar o seu like e partilhe nos comentários a sua opinião, porque compreender estes temas é também perceber como o mundo funciona e como, muitas vezes, tudo depende de um único ponto.